É desde ontem que há um debate, não apenas nesta comissão, mas também na imprensa brasileira, sobre quem levou a vantagem com a perícia apresentada pelos técnicos do Senado. Um dos jornais de grande circulação do Brasil chegou a fazer uma manchete dizendo que os dois lados podem usar a perícia, como se a perícia fosse um chiclete que você morde do lado que você quiser. E não é bem assim. A perícia responde a duas perguntas: se houve crime no caso dos decretos de suplementação orçamentária e se houve crime nas pedaladas fiscais. Nas duas hipóteses, a resposta é positiva: sim, houve crime. No caso das pedaladas, pela ausência de autorização legislativa, já que o Congresso Nacional teria que ter autorizado a edição dos decretos, uma vez que, de forma imprevidente e ilegal, o governo usava de maneira antecipada o PLN 5, que ainda era um projeto de lei e que só veio a ser convertido em lei no dia 3 de dezembro do ano 2015. É como se o governo contasse com o ovo no ventre da galinha. O governo estava contando com o ovo no ventre da galinha. É o nome técnico, né? É o nome técnico. Então nós estamos diante dessa situação em que o governo contou na expressão técnica com o ovo no ventre da galinha. E no caso das pedaladas, e neste caso, para concluir o raciocínio, a perícia atesta de forma irrefutável a responsabilidade da presidente Dilma. Até porque eu disse ontem, foi dito aqui em outros momentos, não é preciso ser perito para ler o Diário Oficial. E o Diário Oficial traz a assinatura da presidente Dilma Rousseff nos referidos decretos. Quanto à pedalada, portanto, ela já está condenada pela perícia, porque a defesa, com muita habilidade e o talento habitual, se agarra à perícia como se pudesse dela se socorrer, como se, para a condenação final da presidente, fosse necessário a constatação dos dois crimes. Nós poderíamos até dar o benefício da dúvida, mas se a defesa valida a perícia para o caso do seguro safra, tem que validar para o caso dos decretos. E a perícia diz claramente que houve crime da presidente Dilma Rousseff ao não submeter ao Congresso Nacional a autorização para os decretos. No caso das pedaladas, esta mesma perícia diz também de forma textual, clara, cabal, nítida e irrefutável, que, na opinião da perícia, houve sim empréstimo ilegal, uma grande fraude, que foi inclusive objeto de comentário do doutor Júlio Marcelo, procurador do Ministério Público. Resta uma dúvida quanto à autoria, e a perícia não identifica de forma direta o ato da presidente da República. Mas como nós estamos convencidos que tudo isso foi feito numa tentativa de burlar a lei de responsabilidade fiscal, foi um drible à lei de responsabilidade fiscal, você não vai encontrar numa fraude a assinatura expressa de qualquer que seja a autoridade. Lembrando, para concluir, senhor presidente, diante da tolerância de Vossa Excelência, que no passado bancos estaduais foram extintos, foram liquidados exatamente por essas pedaladas. E aí eu me reporto especificamente ao Paraíba, o banco do nosso estado, além de vários outros bancos que foram extintos, exatamente porque os governos de outrora utilizavam os bancos para fazer exatamente esses expedientes, que nós achávamos que já estávamos banidos do Brasil. Nós achávamos que esse tipo de postura de ludibriar, de enganar, de promover a fraude, que havia sido exemplarmente punida nos estados, jamais poderia ser revista na União. Ou seja, foi a própria União, e concluo definitivamente, que no passado, outrora, fechou e liquidou os bancos estaduais por esta prática. Conclua, senador. Que usou o modelo para fraudar o sistema. Então, não tenho perguntas ao nobre ministro, apenas para trazer essas informações de esclarecimento, que o laudo definitivamente é devastador contra a defesa, era um instrumento da defesa e passa a ser uma ferramenta importante da acusação. Esta é a verdade trazida no laudo pericial do Senado.